Estudo sobre a Epístola de Judas, parte 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes homens haviam se infiltrado entre os irmãos e introduziram heresias destruidoras. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Porém, a palavra nos revela em relação a eles que, em tempos antigos, estes homens, que apareceram muito tempo depois, haviam sido destinados para esta condenação. Este termo não significa de maneira alguma que Deus os houvera predestinado à condenação eterna. Grave erro que formava parte da doutrina de Calvino. Esta passagem quer dizer que Deus havia falado de antemão destes homens maus do fim e havia proclamado desde a antiguidade a carga que pesaria sobre os mesmos a eterna condenação. A primeira vez que um profeta, Enoque, foi trazido à vida no mundo, anunciou que uma acusação recairia sobre os malvados de nossos dias, o qual traria a eterna condenação de um terrível juízo sobre os tais. Tomara que abram em tempo os olhos para que possam notar a sorte que os ameaça e conhecer o horror que Deus tem das doutrinas que tem inventado. Horror provado pelo fato de que já desde o princípio do mundo, antes do dilúvio, condenou estes ensinamentos nocivos que tão amplamente vemos divulgados em nossos dias. Duas características do mal. Estes homens são ímpios, que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Duas características do mal são assinaladas aqui, para que possamos conhecê-las facilmente. Estes ímpios dos quais fala o apóstolo são os homens de nossos dias que não nasceram sob o regime da lei, mas sob a graça. O que fazem essas pessoas com tal graça? A menosprezam e não consideram as obrigações morais que lhes impõem e aproveitam a mesma para se entregarem a uma corrupção desenfreada. A segunda característica dos ímpios é que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse termo se repete várias vezes no curso desta epístola. A palavra não nos diz que os ímpios neguem a pessoa de Cristo, mas que negam o seu domínio, quer dizer, não aceitam sua autoridade, e isto é o que caracteriza a cristandade antes do desenrolar final da apostasia. Estes homens só buscam a autoridade em si mesmos e no que chamam sua consciência. É a iniquidade de que fala 1 João, capítulo 3, verso 4. A vontade própria ou a rejeição de toda a lei fora de si mesmo, já que cada qual é a lei para si. Os direitos de Cristo são assim pisoteados. Sua palavra não serve de regra. Cada qual é livre para julgá-la, tomar dela o que lhe convém e rejeitar o que não lhe convém. Não nos esqueçamos que estes ímpios professam frequentemente a maior admiração e o mais profundo respeito pela pessoa de Cristo, embora rejeitem seu senhorio. Diante da palavra que o revela, se reservam o direito e a autoridade de julgar coisa que somente corresponde a Deus. Sua religião é, pois, a exaltação do homem e o será cada vez mais, até o dia em que se revele homem da iniquidade, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois de haver mostrado as duas características dos ímpios, o abandono da graça e a rejeição da autoridade do Senhor, o apóstolo passa ao juízo do mal, porém, estabelece em primeiro lugar que, da parte de Deus, nenhum recurso havia faltado ao homem. A história do povo de Israel dava testemunho disso. Deus o havia livrado da terra do Egito mediante a redenção. Por quê? Pois este povo foi destruído no deserto porque não tinha crido. A falta de fé era a causa de seu juízo, pois não há bênção real separada da fé. Versículos 6 e 7. E há anjos, os que não guardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Da mesma forma que foi para Israel, a incredulidade da cristandade professante é o motivo de seu juízo. Porém, antes de tudo, o apóstolo quer caracterizar a apostasia, consequência desta incredulidade e os juízos que a esperam. Seja como for, o abandono de nossa origem é a apostasia. O apóstolo faz referência a acontecimentos misteriosos relatados em Gênesis e que a palavra deixa ocultos na escuridão, como os anjos caídos que os têm provocado. Não cabe a nós levantar este véu, porém, o que sabemos é que o juízo do grande dia alcançará a estes espíritos corrompidos, como o juízo do fogo alcançou as cidades profanas de Sodoma e Gomorra, que haviam agido da mesma maneira que eles. Encontramos aqui, pois, duas classes de juízo, um futuro e outro imediato e definitivo, um sob a escuridão em cadeias para alcançar a sentença do tribunal divino, outro atual pelo fogo, que é eterno. Versículos 8 e 9. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Judas passa agora aos malvados que viviam em seu tempo e cujo caráter irá piorando cada vez mais até o juízo final. Achamos de sonhadores pessoas que, ao invés de serem conduzidas pela verdade, o são por uma imaginação que não conhece regras. A partir do momento em que o homem abandona a palavra de Deus, não há nenhuma razão impedindo que ele se entregue à injustiça e às fábulas. Esses sonhadores têm duas características já mencionadas no versículo 4. Censuram a carne, menosprezam e criticam as autoridades superiores. O menosprezo do senhorio de Cristo tem por consequência fatal uma atitude injuriosa a respeito das autoridades, enquanto que o cristão, que reconhece a autoridade do Senhor, não tem nenhum problema em submeter-se àqueles que são instituídos por ele. Assim, sejam estes homens juízes sem moralidade ou tiranos sanguinários. O crente se submete a eles, a não ser naquilo que a obediência a Deus tem a primazia sobre aquela que é devido aos homens. Mesmo o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição contra Satanás, que queria apoderar-se do corpo de Moisés, sem dúvida, para seduzir novamente
o povo conduzindo-o à idolatria. Versículos 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. A palavra estes ocupa um lugar muito importante nesta curta epístola. Caracteriza os homens que se levantaram contra Deus nos dias de Judas, nos nossos e até o momento da vinda do Senhor em juízo. Estes homens, pois, existem em nossos dias. Pedro, em sua segunda epístola, os qualifica da mesma maneira. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Capítulo 2, verso 12. Com que termos de menosprezo o Espírito de Deus trata aqueles que ousam levantar-se contra Deus? Aqueles que se orgulham de sua inteligência e se rebaixam ao nível de animais irracionais, pois os insensatos supõem que o homem que evita Deus pode ser inteligente. Ai deles! O apóstolo acrescenta, ai deles, pois por um lado provocam o menosprezo de Deus e por outro trazem juízo contra si. O Senhor pronunciou ais contra os habitantes de Jerusalém e contra as cidades da Galiléia. Todos os profetas do Antigo Testamento também o fizeram contra o povo judeu e as outras nações. Porém aqui, como em Apocalipse capítulo 8, verso 13, o ai é pronunciado a respeito da cristandade. É um ai mais terrível que o de outros tempos, pelo motivo dos superiores privilégios concedidos às nações cristãs. O que lhe parece? Você crê nisso? Há sentido na desgraça que pesa sobre este mundo cristianizado, no meio do qual você vive? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Encontramos nesses versículos, ou neste versículo, 3 exemplos que nos descrevem o progresso do mal desde seu início até a apostasia. 3 passos que conduzem o homem à rebelião final contra Deus e contra Cristo. Caim, a justificação pelas obras. O primeiro caso é o caso de Caim. A religião de Caim não admite que a maldição de Deus pese sobre o homem e sobre o mundo por causa do pecado. Caim se apresenta diante de Deus com a ideia ilusória de que um pecador pode por si mesmo agradar a Deus. Por isso, apresenta seu melhor trigo, fruto do seu trabalho e de seus esforços, como um sacrifício a Deus. Esta religião natural, princípio da apostasia, em nada difere dos outros homens de hoje em dia. Pois deste fala o apóstolo quando diz que prosseguiram pelo caminho de Caim. A religião desses consiste em tentar agradar a Deus através de suas obras. Sem considerar a palavra de Deus, afastam da consciência a ideia de um juízo inevitável. Porém, o exemplo de Caim tem outro alcance. O fiel testemunho de Abel, quanto à justificação pela fé, dá lugar ao ódio de Caim contra seu irmão, imagem também do ódio do povo judeu contra Cristo. Esse ódio contra o que é nascido de Deus caracteriza particularmente os últimos tempos em todo o Apocalipse. Balaão, uma religião perversa. Se Caim representa o estado de todo o mundo religioso, o caso de Balaão tem um alcance mais restrito. É, se me atrevo a expressar assim, o mal eclesiástico. Já sabem quem era Balaão, um profeta, não um falso profeta, pois seus dons haviam sido recebidos
de Deus, porém os unia a práticas idólatras, saía ao encontro de maus presságios, presumia conhecer a vontade de Deus, de propósito ensinava erros. Com que finalidade? Por dinheiro. Cobrava por isso. Obtinha um salário pelo ensino destinado a aniquilar o povo de Deus. Pouco importava a Balaão se Satanás estivesse por trás de tudo aquilo. Seu intuito era enriquecer através disso. Amou, disse Pedro, o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15. O Apocalipse nos revela um segundo caráter de Balaão, consequência forçosa do primeiro. Fala da doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Capítulo 2, verso 14. Por isso sabemos o que o livro de Números nos diz, que Balaão, vendo que perdia a sua recompensa, aconselhou a Balaque que seduzisse Israel por meio das filhas de Moabe, para fazê-lo curvar-se diante de Baal-Peor. Números, capítulo 25, versos 1 a 4. É triste ter que comprovar, queridos irmãos, que ensinar erros em troca de recompensa é uma das características da apostasia e que corresponde ao cristianismo de nossos dias. Vê-se ocupar o púlpito homens que negam as mais importantes verdades da fé e que ensinam o erro ocultando-o sob palavras destinadas a enganar aos ingênuos com o veneno que elas contêm. Esse erro não é algo futuro, pois começava já a manifestar-se nos dias de Judas. Existe hoje também, e a palavra de Deus pronuncia o ai sobre quem o propaga. Coré, um desafio aberto à autoridade divina. Encontramos no caso de Coré um último passo do caminho do mal. E pereceram na revolta de Coré. Coré era um levita que ambicionava usurpar a dignidade de Aarão no seu sacerdócio. Queria dominar o povo de Deus, apoderando-se de um ofício atribuído numa ocasião ao irmão de Moisés e conferido na atualidade a Cristo. Lemos também no livro de Números que Coré havia se associado a Datã e a Abirão, rubenitas, os quais se levantaram contra Moisés e se recusaram a obedecê-lo. Moisés era, no seu tempo, o verdadeiro rei de Israel. Deuteronômio, capítulo 33, verso 5, encontramos isso daí. Na atualidade, este verdadeiro rei é Cristo, a quem tem sido confiado a autoridade da parte de Deus. Coré, Datã e Abirão lhe negaram obediência. É figura da aberta rebelião contra Cristo, o último caráter, em parte ainda futura, da apostasia. Aproxima-se o dia em que a cristandade não desejará saber mais nada dele, nem como sacerdote, nem como rei, nem como Deus. Negará ao Pai e ao Filho. Este último caráter, a apostasia de Coré, é o pior de todos. Vemos pelos juízos que caem sobre esses diversos personagens de que forma Deus avalia as ações deles. Caim, amaldiçoado por Deus, caminha errante e vagabundo pela terra. Balaão cai sob a espada de Israel juntamente com os reis de Midian. A terra traga Coré e seus parentes, que descem vivos ao sepulcro, como precursores de seu último representante, o Anticristo, que terá a mesma sorte no lago de fogo. Tal é, queridos irmãos, os esclarecimentos dos princípios do mal. É necessário que todos nos demos conta do que é o mundo em sua relação com Deus e a sorte que o espera. E se isto é assim, seu futuro nos encherá de uma profunda piedade para com ele. Como veremos no final desta epístola, de um zelo mais ardente para salvar as almas que fazem parte
desse sistema. Porém, por outro lado, não podemos buscar sua amizade, já que o juízo pesa sobre sua cabeça. Moisés disse ao povo quando houve a rebelião de Coré: Desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos. Números 16, 26. Um israelita teria sido obediente à palavra do Senhor se houvesse ido apertar as mãos dos ímpios, lhes declarando amizade? Esta desobediência, pelo contrário, não teria feito o israelita correr o risco de compartilhar da sorte deles? Versículos 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Todos esses exemplos do fim, assim como as palavras saídas em outro tempo da boca do profeta Enoque, se relacionam com estes, quer dizer, com os homens dos últimos tempos. E estes tempos são, para nós, os atuais. O apóstolo acrescenta ainda a esse quadro uma ruptura geral na qual reconhecemos o mundo atual. A iniquidade continua e a agitação sem trégua. São, disse, nuvens sem água impelidas pelos ventos, ondas bravias do mar. Isaías expressa o mesmo pensamento. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Capítulo 57, verso 20. Se por casualidade parecem lançar raízes, são árvores duplamente mortas, desarraigadas. Sim, o mundo atual está em contínuo movimento e sua marcha cada vez se acelera mais. Como seus trens, automóveis, aviões, etc., precipita-se para o abismo, temendo ao pensar em conceder um só instante à reflexão, nesta corrida vertiginosa, para perguntar aonde vai pensar seriamente em seu futuro. Lamentavelmente, como estrelas errantes, desaparecerão nas trevas eternas. Somente o cristão possui o repouso neste mundo, porque seu repouso está em Cristo. Seu coração e sua consciência têm edificado sobre a rocha dos séculos, eterno fundamento da fé. A profecia de Enoque, versículos 14 a 16. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Enoque profetizou antes do dilúvio. Evidentemente, sua visão de profeta advertia sobre o juízo que séculos mais tarde cairia sobre o mundo por meio do dilúvio. Porém, olhava muito mais longe no futuro. Sua profecia, através de milhares de anos, chega aos nossos dias, pois ela nos fala da vinda de Cristo em juízo com seus milhares de santos. Enoque não esperava o dilúvio, o qual não o alcançou, mas ao Senhor. Por isso, sua esperança se viu satisfeita, já que foi arrebatado sem passar pela morte, e voltará com Cristo quando ele vier acompanhado pelo exército celestial para executar vingança contra os homens ímpios de nossos dias.
Depois de haver pintado o quadro dos ímpios em sua relação com Deus, o apóstolo considera ainda o caráter moral dos mesmos. Este exame é da maior importância, pois, com frequência, quando falamos da horrível condição dos ímpios, pessoas bem-intencionadas nos respondem: sem dúvida, é angustiante que haja outro modo de pensar que o nosso sobre esses assuntos, porém são pessoas honradas, firmes e irrepreensíveis quanto à conduta, etc. É assim que a palavra se refere a eles? Ouçamos o que nos diz. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Murmuradores ou queixosos de sua sorte. Não é, acaso, o que cada vez mais caracteriza o mundo que vive sem Deus? Um véu de descontentamento e de amarga tristeza se estende por todos os lugares sobre os espíritos. Procura-se fugir disso por meio de uma agitação febril, porém, em vão. Podemos encontrar algo feliz no mundo? Ainda o pensamento de que outro alcançou o que desejava faz nascer ciúmes no coração, queixosos de sua própria sorte. O apóstolo acrescenta que, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. O orgulho, a satisfação própria, a pretensão do poder andam em concordância com a busca de secretos desejos do coração. Enfim, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Não é este o costume do mundo? Professam admiração pelos demais, dizem palavras agradáveis pela vantagem que levarão nisso. Temos seguido até o fim desta triste enumeração dos elementos do mal, já amplamente desenvolvido em nossos dias e que estão às vésperas de precipitar essa corrida de uma forma que não se possa reprimir. A apostasia é como essas avalanches que vemos formar-se nas montanhas. A princípio, não são senão alguns fragmentos de neve que vão rolando pelo declive da cobertura de neve. Esses fragmentos de neve arrastam a outros e, de repente, com uma rapidez desvairada, esta torrente sólida se precipita, arrasando tudo o que encontra pela frente, até que enche o vale com seus restos. O mundo atual pode esperar este desastre moral do fim de um momento para outro.